Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Café com Sabedoria, o meu, o seu, o nosso programa devocional de todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 7 horas. Você sempre é bem-vindo, você sempre é bem-vinda. Estamos iniciando mais uma semana, estamos iniciando mais um dia e que seja de muita bênção, de muita paz em nome de Jesus. Você que está assistindo esse programa em qualquer hora do dia, seja bem-vindo. Nosso programa acontece segunda, quarta e sexta-feira, 7 horas da manhã. Se você puder estar comigo aqui ao vivo para você participar do chat, esteja, você homem, você mulher, você jovem, esteja comigo e todos os programas eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar o seu dia, a sua família e também os seus negócios. Eu não sei se você é um colaborador de uma empresa, um funcionário público, um empreendedor ou empresário, mas eu sei que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, para abençoar toda a sua vida. E é isso que eu quero aqui nesse programa dessa manhã, abençoar você com uma palavra vinda do céu. Estamos aí a menos de uma semana para as eleições de 2022. Você que mora aqui no estado de São Paulo, no Brasil, você vai ter o direito de escolher os seus representantes e é muito importante que você escolha bem, porque o nosso país precisa de representantes que estejam alinhados com os princípios da palavra de Deus para fazer leis mais justas. Então, não tem como você deixar de eleger conscientemente pessoas, homens, mulheres que sejam tementes à palavra de Deus, que querem que o Brasil continue a progredir, que querem que o Brasil continue a avançar. Estamos vindo de um momento muito difícil para a humanidade, momento da pandemia, e eu sei que não foi fácil para ninguém. Muita tensão, um medo queria dominar a nossa vida, mas graças a Deus nós conseguimos passar por tudo isso. E eu sinto muito se você perdeu alguém querido aí da sua família nesse momento de pandemia. Que o Espírito Santo possa consolar o teu coração e o coração de todos os seus familiares que sofrem ainda essa perda. Então, eu quero pedir para você, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa semente de fé, de esperança com outras pessoas. E eu quero que você já se inscreva, se você não está inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, já ativa as notificações para você receber em primeira mão todos os nossos próximos devocionais, todos os vídeos, tudo aquilo que for acrescentar na palavra de Deus na sua vida. Legal? E ainda, se você não deu o like, dá o seu like aí e me ajuda a levar esse conteúdo para centenas e milhares de pessoas, só compartilhando, só mencionando através do link nos grupos do WhatsApp o nosso Café com Sabedoria, segunda, quarta, sexta-feira, 7 horas da manhã. E eu quero falar sobre o tema Você foi eleito. Estamos em um clima de eleição e mais do que escolhermos bem, eu estava lendo uma carta e essa carta que está sendo divulgada às igrejas, mais do que querermos escolher, eleger um capitão para governar o Brasil, nós precisamos nos lembrar que a humanidade precisa reconhecer e conhecer que nós temos um general de guerra e esse general é Jesus, o nosso Senhor. Ele me escolheu e te escolheu. Nós fomos escolhidos, sabe para quê? Para ser chamados de filhos. Nós somos escolhidos para viver uma eternidade no céu. Então, se você está aqui comigo ao vivo, você está ouvindo o som da minha voz, você é filho, já deixa o like, escreve aí no chat, escreve nos comentários. Eu sou eleito, eu sou eleita,
eu sou eleito de Deus, eu sou eleita de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar falando com o nosso general, falando com o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor grande Deus, nessa manhã, eu oro, Senhor, abençoando a cada pessoa, a cada lar, a cada ambiente de trabalho, a cada ambiente de escola, a cada ambiente familiar, onde é que os teus filhos estiverem. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a vida de cada um deles, de cada uma delas. Espírito Santo de Deus, ministra, Pai, a tua palavra, ministra o teu poder, a tua graça sobre cada um deles e os faz entender que foram chamados, que foram eleitos, que foram escolhidos para herdar a terra, para herdar o céu e para viver, ó Deus, segundo a tua vontade. Assim, Senhor, eu te agradeço pela vida do meu irmão que está aqui, pela vida da minha irmã que já está aqui e que vai fazer desse dia um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia, grande Deus. Amados, é muito bom. Só vou colocar aqui o nosso fundo aqui. Glória a Deus. É muito bom podermos ouvir Deus. É muito bom quando alguém está concorrendo a algo e ter êxito. Eu já passei por 2 eleições a nível da cidade. Na segunda eu fiquei como suplente. E é maravilhoso, eu vejo a sensação das pessoas alcançarem os seus objetivos. E eu fazendo um paralelo, a gente pode analisar aqui tudo aquilo que deseja a nossa alma e a gente tem êxito, assim como ser pai, assim como a mulher ser mãe, assim como se casar, como alcançar um sonho, um objetivo, ter uma meta e alcançar essa meta é muito bom. Melhor ainda é quando nós não merecíamos isso a ponto de alguém olhar para nós e dizer: eu quero você, eu escolho você. E isso aconteceu desde a fundação do mundo. Você que já entregou a tua vida para Jesus, você precisa entender que você só entregou a tua vida para Jesus porque Ele te escolheu primeiro. Hoje nós falamos, eu amo a Deus, mas só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sem dúvida, se nós tivéssemos que escolher Deus pela nossa maneira decaída de ser, nós não escolheríamos Deus, mas nós escolhemos Deus porque Ele nos escolheu primeiro. E nós existimos e somos eleitos porque Ele nos escolheu primeiro. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 1. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Diz assim, Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele começa escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, mencionando quem ele era. Ele diz
Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender, assim como Paulo havia entendido que ele havia sido escolhido para o apostolado. Paulo havia sido escolhido primeiro como pessoa. Paulo, eu sou Paulo. Quem é você? Eu sou o pastor Daniel, eu sou o Daniel. Quem é você? Você precisa entender que você é alguém amado por Deus. Você é alguém escolhido por Deus. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas não. Desde a fundação do mundo, Ele te escolheu. Ele te chama para ser filho. Ele te chama para herdar o reino de Deus na terra, para herdar o reino de Deus nos céus. Sabe por quê, amados? Você pensa que o reino de Deus só é no céu, mas o reino de Deus começa na terra. O Senhor te chamou para dominar, o Senhor te chamou para viver esse reino maravilhoso, viver, desfrutar da presença dele já aqui na terra, e o céu será uma consequência daquilo que nós fazemos com aquilo que nós fomos chamados para ser aqui na terra. Ninguém vai herdar o céu por ter herdado a terra. Ninguém vai herdar o céu não entendendo que foi chamado para viver o reino de Deus na terra, para então viver o reino de Deus nos céus. Porque o reino de Deus, o que é? É paz, é alegria, é justiça. Diz a palavra que o reino do Senhor é justiça, o reino do Senhor é paz, o reino do Senhor é alegria. E Paulo começa dizendo: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu fui chamado primeiro como Paulo, eu fui chamado também para ser apóstolo de Jesus Cristo, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Você foi chamado não pela sua vontade, eu fui chamado não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. E Paulo diz assim: pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Amados, essa palavra é a você que está nessa cidade, é a você que habita a tua cidade, é a você que está no estado de São Paulo, em qualquer outro estado do nosso Brasil. É para você, brasileiro, e é para você que está ouvindo o som da minha voz. A voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Você foi eleito para ser um agente de paz. Você foi eleito para ser um agente de promulgador da justiça de Deus. Você precisa estar inserido. Você precisa entender que diante de toda a humanidade você foi escolhido. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, sei. Olha que música maravilhosa. Deus te escolheu. Deus me escolheu. E quando Deus escolhe, Ele te abençoa. Você é um abençoado. Pode as pessoas falarem o contrário, mas você é abençoado. Você é abençoada em nome de Jesus. Diz no verso 3 de Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é um abençoado. Você é um abençoado em nome de Jesus. Já começa a escrever: eu sou um abençoado. Eu fui escolhido por Deus. Deus me escolheu. Amado, você precisa entender isso, que Deus te escolheu. Deus te chamou. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas você foi escolhido. Você foi escolhida. Você ouviu o som da voz do Senhor. E você, ouvindo o som da voz do Senhor, disse: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Amados, nós fomos eleitos. O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você pode dizer para você mesmo: eu fui escolhido, eu fui eleito nele antes da fundação do mundo. E Deus não te escolheu apenas para ser mais um. Deus não te escolheu apenas para ser mais uma. Deus te escolheu para que nós fôssemos, olha o que diz o verso 4, santos
e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós precisamos ser santos. Pastor, o que é ser santo? É ser separado. É ser separado do padrão do mundo. O nosso padrão é Jesus. Nosso modelo é Cristo. O apóstolo Paulo diz em outro momento: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade de um homem, mas ele entendia. O que Paulo entendia? Que ele havia sido chamado, ele havia sido eleito, e ele é um apóstolo do Senhor, e ele diz assim: nós somos chamados, nós somos eleitos, para que nós sejamos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Santo significa separado. Você não pode mais se conectar com as coisas das trevas. Você não pode mais andar segundo os rudimentos do mundo. Você não pode mais andar em roda de escarnecedores. Quando nós lemos o Salmo de número 1, nós entendemos o que é ser santo. Você não pode mais parar na roda de escarnecedores. Você não pode mais ficar vivendo à mercê das coisas do mundo. Lê o Salmo de número 1, do verso 1 ao verso 3. Olha a recompensa do verso 4 em diante, daquele que é eleito e vive uma vida em santidade, e daquele que não foi chamado, que não ouviu a voz do Senhor, aquele que não foi escolhido, ele está vivendo ainda uma vida à mercê das trevas. Pastor, e como é que eu posso? Como é que eu posso entender isso? Como é que eu posso viver essa eleição? Nós precisamos, você que está ouvindo o som da minha voz, se você está ouvindo o som da minha voz e você já entregou a tua vida para Jesus, você precisa entender que o Espírito Santo, ele testifica que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, mas nós só somos filhos de Deus quando nós ouvimos o som da voz de Jesus. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, mas eu sinto o Senhor Jesus trabalhando no meu coração. Eu sinto o Espírito Santo me convencendo que não há outro caminho. E por que você não toma uma decisão por Cristo? E por que você não assume que você é eleito, que você é eleita? Pastor, se eu não assumir isso, você vai continuar vivendo uma vida longe da presença de Deus. É como se Deus tivesse te elegido, é como se Deus tivesse te dado uma eleição, te colocado numa situação que você é chamado de filho, chamada de filha, mas você não está querendo viver como filho, não está querendo viver como filha. Está como aquela passagem do filho pródigo. Eu sou filho, mas eu abro mão de ser filho. Eu estou na casa do pai, eu posso estar na casa do pai, mas eu abro mão de estar na casa do pai. E aí eu sigo o meu caminho. E se ele não tivesse se arrependido, ele perderia o direito de filho, de viver a herança do filho. Ah, pastor, mas ele já havia sido tomado posse ali da tua herança, mas é herança material. Ele estava abrindo mão, na verdade, da presença do Pai. E todas as pessoas, independente se tem dinheiro ou não, se não tem a presença do Pai, elas são pessoas que vão passar necessidade e dificuldade nessa vida. E quiçá se arrependam para não viverem dificuldades na eternidade. Faz sentido isso? Olha o que diz o verso de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito fala sobre aprovação, sobre concordância, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amados,
a riqueza da graça do Senhor, ele faz gerar em nós, abundar em nós, exceder em nós sabedoria e prudência. É por isso que o apóstolo, que Tiago, na verdade, Tiago, irmão de Jesus, após crer, após se integrar os seus discípulos, ele escreve uma carta e fala sobre batalhar diligentemente pela fé. Mas ele, desculpa, isso foi Judas que escreveu. Mas Tiago, ele fala sobre a questão da sabedoria. Ele fala assim: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E Judas corrobora com essa questão de batalhar diligentemente pela fé. Pastor, eu não sou eleito, eu não sou amado, eu não sou chamado? Sim, mas cabe a nós manter. Imagina só, lembra? Período de política, eleição, próximo domingo, estamos iniciando a semana, na véspera das eleições de 2022. Alguém pode ser eleito, e espero que os nossos representantes sejam eleitos para continuar o trabalho que estão realizando de maneira muito profunda e baseada nos princípios da palavra de Deus. E daqui a pouco nós vamos orar também por essa questão eleitoral. Mas imagine que alguém eleito pelo povo não faça o teu papel e viva em corrupção. Viva longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele vai continuar o seu mandato, ele vai finalizar, ou ele pode ser cassado, ou ele pode perder o direito de continuar o trabalho que foi eleito para fazer por causa de corrupção. Assim também é na nossa vida. Você é eleito, mas você é eleito para viver em santidade e irrepreensível. Todas as vezes que as pessoas eleitas pelo Senhor foram chamadas para viver uma vida com o Senhor, elas começam a se corromper, elas começam a voltar às práticas da velha vida. Elas perdem o seu direito de ser eleito. Elas abrem mão por causa de uma corrupção. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas todas as pessoas eleitas por Deus, elas precisam viver aquilo que Deus quer que elas vivam, baseado nos princípios, na ética, na moral, assim como todo governador, presidente, deputado, vereador, prefeito, senador está sendo eleito para um cargo público. Eles precisam viver segundo uma normativa, segundo um princípio da ética, princípio da moral, princípio daquilo que é verdadeiro. Todos aqueles que são pegos na mentira, na corrupção, eles são retirados do seu cargo. Eles são banidos daquilo que foram eleitos para serem. Então tem um princípio para ser seguido. E assim não é diferente na nossa vida. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o princípio, tem mandamentos, mas não queira viver pelos mandamentos apenas como uma obrigação, mas viva pelos princípios de Deus. Os mandamentos, eles só vieram quando se quebrou um princípio. Pastor, me explica. Estava ali no jardim do Éden, Caim e Abel. Diz a palavra que Caim matou Abel, seu irmão. Havia o princípio da vida, Deus estabeleceu, criou, formou o homem do pó da terra. O princípio da vida iniciou-se com Adão, mas o princípio da morte com Caim, que matou o seu irmão Abel. Então Deus, vendo que um princípio havia sido quebrado, Deus coloca um mandamento: não matarás. Quando se quebra um princípio, Deus estabelece um mandamento para o homem que não consegue viver princípio, viver sobre mandamentos.
Todos os princípios, na verdade, todos os mandamentos, as leis, as legislações, elas servem como uma regra para que nós venhamos a viver em sociedade. E todas as pessoas que eleitos, quando nascem, passam a integrar uma sociedade e por não compartilhar, não viver os princípios, os mandamentos da sociedade e vão por um outro viés, escolhem outro destino, eles podem ser penalizados por isso e perdem o direito de viver em sociedade por causa de uma corrupção. Você vê que só mudam-se os papéis, na verdade só mudam-se os ambientes, o ambiente de sociedade, o ambiente de ser eleito para representar um povo, e quando há uma corrupção, ele perde o direito, assim como o ser humano que vai por um outro viés, se corrompe com uma prática de furto, de roubo, um assassinato, e ele perde o direito de integrar uma sociedade, ele é recluso. Por quê? Porque ele se corrompeu, ele saiu do princípio que ele foi chamado para viver em sociedade, em harmonia, em amor. E quando se quebra esse princípio, quando não se cumpre o mandamento, quando não se cumpre os preceitos, se perde o direito. Assim é na nossa vida, pastor. Tem muitas pessoas que foram chamadas, eleitas por Jesus, começaram a caminhada, mas pararam. Infelizmente, sim. Por quê? Porque se corromperam. Esqueceram que foram predestinados para filhos. Filhos. Nem todas as pessoas são filhos. Nem todas as pessoas são filhos. E em breve, quem sabe, na quarta-feira, vai ser uma mensagem impactante. Às vezes nós chamamos outros de filhos de Deus, mas não são filhos. Por que não são filhos? Você vai entender isso. Mas nós precisamos entender, e nós precisamos entender o que é que diz aqui no verso 5. E nos predestinou, nós temos um destino predestinado para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a aprovação, segundo a concordância de sua vontade. Sabe para quê? Para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça, fala sobre testemunho. O que é que nós temos testemunhado daquilo que nós fomos chamados? Pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Nós somos amados, escolhidos e vivificados pelo Senhor. E se você é um amado, se você é uma amada, toma essa palavra no teu coração, viva conforme a palavra, não se corrompa, para você não perder o direito de filho, para você não viver longe daquilo que você foi chamado para viver. Viva uma vida de santidade, separação, viva uma vida de irrepreensibilidade, seja irrepreensível. Seja irrepreensível no amor, seja irrepreensível no testemunho. Esteja conectado com Jesus, sabe por quê? Porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi eleito por Ele. Mais do que nós escolhermos um capitão para governar o Brasil, eu e você precisamos entender que nós temos um general e o nosso general é Cristo. Ele nos ama, Ele nos chama para viver essa eleição. Nós fomos eleitos como filhos, mas que nós venhamos a entender que ser eleitos como filhos, adotados como filhos, precisamos valorizar. Olha, existem casos, não vou generalizar, mas existem casos que uma criança, que uma pessoa adotada por uma família, ela valoriza muito mais o seu pai, a sua mãe, por ela ter sentido esse amor tão grande. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos lá no Evangelho de João 1,11,
que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas deu-lhes o poder de... Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos. Nós fomos adotados. Nos predestinou para filhos de adoção. Nós fomos adotados. A palavra de Deus, por meio de Jesus, por meio dos apóstolos, por meio dos líderes, das pessoas hoje, levam esse evangelho de adoção. Nós somos adotados. Temos o direito e o poder de sermos chamados de filhos de Deus. Por meio da adoção em Jesus, venhamos valorizar isso. Nós não éramos filhos, mas nos tornamos filhos porque Jesus nos adotou. Éramos rejeitados, éramos renegados. Pastor, mas eu não tive pai, eu fui rejeitado. Ei, eu não tive mãe, fui rejeitado. Ei, escute, Jesus, ele te adotou como pai. Nós somos filhos, filhos de Deus. O Senhor Jesus nos dá adoção. Por meio dele, nós somos adotados para Deus, para si mesmo. Segundo a palavra em Efésios 5, toma posse disso. Eu quero orar por você. Senhor, grande Deus e Pai, muito bom, Senhor, me conectar com o teu filho, com a tua filha nessa manhã, orar e abençoar e fazê-los entender, relembrá-los que nós somos chamados como filhos, eleitos do Senhor. Nós somos eleitos, ó Pai, diante de toda a humanidade. Nós fomos eleitos pelo Senhor. E que essa eleição, essa verdade, nunca fuja do nosso entendimento. Esteja sempre presente na nossa vida. Que nós venhamos a entender que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo, para que nós venhamos a ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Senhor, estamos a menos de uma semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, há 6 dias das eleições de 2022. E eu quero interceder nesse momento, junto com a tua igreja, por cada integrante que está concorrendo. Pai, eu quero apresentar a vida do pastor Jefferson Campos, o nosso deputado federal, que tem trabalhado em prol da família, em prol dos princípios cristãos, que tem defendido, Senhor, aquilo que é verdadeiro e tem se colocado contra a pedofilia, contra a liberação do aborto, contra a liberação das drogas, contra bandeiras que não vão de encontro à sua palavra. Também, Senhor, quero apresentar a vida do pastor Carlos César. Pastor Carlos César, deputado estadual, que tem feito um excelente trabalho no estado de São Paulo, representando a igreja, representando, Senhor, o povo que o elegeu. E nós vamos eleger mais uma vez. Vamos votar de maneira consciente nesses deputados que têm nos representado, que são homens que têm o seu povo, que são pastores, que são pessoas dignas do nosso voto. E eu quero já os abençoar em nome de Jesus. E quero estender aqui esta oração a nível de estado, para a escolha do governador, a nível de nação, para que nós possamos manter o capitão ali, Senhor, trabalhando em prol da família, impedindo, Senhor, a corrupção, tornando cada vez mais claro o propósito das pessoas integrarem e viverem a política como algo bom,
não como algo de enriquecimento ilícito. Pai, como é bom saber que há pessoas que estão trabalhando por ordem, por progresso. Também, Senhor, a pessoa, a ocupação do cargo de senador, senadora, que nós possamos escolher, ó Deus, de maneira consciente, que possamos escolher de maneira que agrada o teu coração, porque assim diz a tua palavra que quando um justo governa, um povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Pai, assim eu oro em nome de Jesus, que o nosso povo, que anseia por um Brasil cada dia mais justo, mais verdadeiro, mais humano, possa escolher pessoas comprometidas com a vida e não com a morte, comprometidas com a verdade e não com a mentira, com o engano, com a podridão da corrupção. Que nós venhamos eleger pessoas que sejam dignas de serem chamados de brasileiros, que estão comprometidos com o progresso, com o mundo, com a nossa casa, com a nossa família. Que nós não venhamos a eleger pessoas apenas por aquilo que nós possamos receber no momento, mas que haja uma consciência de cidadania, uma consciência eleitoral, uma consciência que o nosso voto vale muito nesse tempo. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, por cada irmão, por cada irmã, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Até o nosso próximo programa. Não esquece, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Faça um excelente dia em nome de Jesus. Tchau, tchau.